Ezequiel, capítulo 44. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Versículo 23. De todos os evangelhos, o Evangelho segundo João relata várias situações da vida de Cristo em que não há registro nos demais. Já em sua introdução, o apóstolo destacou o fundamento de seu livro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Sendo agente ativo da criação, Jesus, o Verbo, a Palavra, é revelado por João como sendo o próprio Deus. Há uma celeuma crescente entre ateus e até mesmo entre cristãos dissidentes, semeando dúvidas quanto à divindade de Cristo. Como a casa rebelde de Israel, se desviam de Deus para irem atrás dos seus ídolos, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. No capítulo 17 do livro de João, encontramos a oração sacerdotal de Jesus. Foram as últimas palavras relatadas pelo apóstolo antes do início da agonia do Salvador. Como a glória do Senhor enchia a casa do Senhor, Jesus iluminou o mundo com a glória do Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João capítulo 17, versículos 4 ao 5. Apesar de ter sido vedado o acesso comum do povo pela porta do Oriente, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, Jesus veio ao mundo como a porta por onde podemos entrar e encontrar a salvação. João capítulo 10, versículo 9. Quando nós nos extraviamos, o nosso sacerdote e sumo sacerdote, Hebreus capítulo 8, versículo 1, que cumpriu as prescrições celestiais, comprou-nos o direito de acesso ao Pai, de onde intercede por nós, pelos méritos de sua única e perfeita oferta de sacrifício. Ele, que é a palavra, nos deixou escrito tudo o que precisamos notar bem, ver e ouvir, a fim de que possamos entrar no templo com as vestes de linho de sua justiça e dignidade. As vestiduras de Cristo não devem nos causar desconforto e nem servir de meio de acepção ou inclusão alheia. Trata-se, contudo, de um traje de uso pessoal e intransferível, ou seja, a salvação é individual. Cada um é chamado a fazer parte do sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, como cooperadores de Cristo na obra de salvar vidas, não com a missão de constranger, mas de ensinar outros a distinguir entre o santo e o profano e discernir entre o imundo e o limpo. A vida de Jesus nos deixou o perfeito exemplo do que seja santo e limpo, e se tratava da mais clara advertência aos impenitentes de sua condição profana e imunda. Comovia-lhe o coração cada vez que contemplava a oferta pelo pecado, o símbolo de sua salvífica missão. Porém, o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta, entregues aos sacerdotes, não foram dados àquele que era a fonte de toda a bênção. Israel fechou a porta do coração e rejeitou a sua herança e a sua possessão. Aproxima-se o tempo de outra porta ser fechada, a porta da graça. Mas enquanto ela está aberta, precisamos abrir a porta do nosso coração ao nosso longânimo sacerdote. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abra o coração a Jesus, para que ele faça repousar a bênção sobre a vossa casa e lhe dê o direito de entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Vigiemos e oremos.
Bom dia, sacerdócio real. Rosana Garcia Barros.